Boa tarde de novo, né? Vamos dar sequência aqui à nossa discussão, onde agora nós vamos falar especificamente do direito à saúde da criança, do adolescente e da pessoa idosa, né, enquanto desafio bioético, tá bom? Então, quando a gente pensa que os crianças e adolescentes e o direito à saúde, primeiro é importante lembrar que esse direito ele está previsto desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, lá em Paris, em dezembro de 1948, passando aqui especificamente dentro da realidade do nosso país, no Brasil, pela Constituição Federal de 1988, no seu artigo 6º, que trata aí dos direitos sociais, e no artigo 199, que trata do direito à saúde especificamente, ganha força também a partir da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, promovida pela ONU no ano de 1989, né, que, claro, foi inspirada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e se consolida, né, na lei máxima específica do direito da criança e adolescente, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, em vigor aí desde 1990. Todas essas leis, declarações, artigos especificamente, elas vão trazer como comum uma preocupação com o nascimento e desenvolvimento da criança e o seu reconhecimento como pessoa humana com direito e dignidade. Né? É o traço comum nessas legislações que tratam aí do direito da criança e do adolescente. Então, crianças e adolescentes e o direito à saúde especificamente. A Organização Mundial da Saúde vai dizer que os principais determinantes da saúde incluem um ambiente social e econômico, o ambiente físico e as características e comportamentos individuais da pessoa. Então, se a gente leva em consideração que vive num país onde a desigualdade social é um marco da nossa realidade, né, onde grande parte das nossas crianças e dos nossos adolescentes, eles não têm acesso a uma condição de vida e de cidadania digna, a gente vai entender que isso vai implicar diretamente na sua condição de saúde, exigindo aí dos poderes, do poder público, né, que se tenha uma atenção específica e integral voltada a esse público, a essa população, que se encontra aí numa condição peculiar de desenvolvimento, certo? Então, como é que o direito à saúde e à vida, né, da criança e do adolescente está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente? Estão expressos aí no seu artigo, dos seus artigos 7º ao 14 do título 2, que trata dos direitos fundamentais, onde no artigo 7º vai dizer o quê? A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Ou seja, a criança ela tem o seu direito resguardado mesmo antes dela nascer, né, quando ela ainda está no ventre materno, ela já tem o direito que cabe também o direito à mãe, né? O direito ao pré-natal, ao acompanhamento médico no sistema público de saúde, né? Para que ela venha a nascer nas condições adequadas. Na sua condição de nascimento, envolve um parto humanizado, né? E que permita a essa criança vir ao mundo nas condições mais adequadas possíveis. Além da questão de que a sua mãe, a pessoa que vá colocar ela ao mundo, tem direito a acompanhante, ou seja, em condições dignas de existência. No seu artigo 8º, ele vai dizer que é assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal, como nós já estávamos falando. Né? O atendimento pré-natal, no sentido do acompanhamento durante toda a gravidez, e o perinatal. O artigo 11 ele vai dizer que é assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Isso é uma redação dada pela Lei nº 11.185, de 2005. No artigo 2, vai dizer que os estabelecimentos de atendimento à saúde
deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável em caso de internação de criança ou de adolescente. Ou seja, a criança tem o direito a ter um acompanhante enquanto estiver no estabelecimento de saúde. No artigo 13, vai dizer que os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. O que isso significa, pessoal? Enquanto profissionais da saúde, vocês têm o dever, né, de, em caso de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança e adolescente, comunicar imediatamente os conselhos tutelares nessas respectivas cidades, para que os mesmos tomem as devidas providências cabíveis. O que é que isso significa? Criança e adolescente é tutela jurídica do Estado. Significa dizer que qualquer pessoa tem a obrigação de defendê-los nos seus direitos fundamentais. Então, se numa instituição de saúde, se num atendimento de saúde for percebido, foi identificado que essa criança ela foi vítima de qualquer tipo de abuso, de maltrato, a instituição hospitalar, a instituição de saúde, ela tem o dever, a obrigação de comunicar os órgãos competentes. No caso, né, a instância porta de entrada seria o Conselho Tutelar. No artigo 14, vai dizer que o Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos, né? Essas ações elas devem acontecer dentro da atenção básica da saúde, numa perspectiva de prevenção, né? E aí as UBSs especialmente devem estar atuando diretamente nessas políticas, nessas práticas, para evitar que essas crianças elas venham a ter qualquer tipo de enfermidade e, se tiver, que possa vir a ser controlada e combatida em tempo hábil. Além de campanhas de educação e saúde, né, orientando não só crianças e adolescentes, como também os seus pais, educadores e alunos em escolas. Quando nós falamos sobre o direito da pessoa idosa, né, especificamente o direito à saúde da pessoa idosa, também nos remetemos à Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque isso está previsto lá, né, o direito, o respeito, a garantia, o direito à vida, à saúde de qualquer que seja a pessoa, e isso inclui a pessoa idosa, promulgada aí em Paris, em dezembro de 1948. Temos ainda a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 6º, que trata dos direitos sociais, e no seu artigo 196, que trata do direito à saúde. Temos a Política Nacional do Idoso, que já traz toda uma orientação de como as entidades públicas e privadas devem tratar, né, conduzir o tratamento da saúde dessa pessoa idosa, tanto na prevenção como na promoção dessa saúde. E temos ainda como lei máxima em vigor, no contexto atual, específica para a pessoa idosa, o Estatuto do Idoso, que vai prever, para além daquilo que já está dito nas legislações anteriores, a punição, vai prever a punição para quem não cumpriu aquilo que já estava previsto. Né? Então, além de ressaltar, de relembrar, de reconfigurar, né, e adequar tudo aquilo que já estava previsto enquanto direito da pessoa idosa nas legislações anteriores, o Estatuto do Idoso ele vai trazer a perspectiva da punição para quem não cumprir essas legislações vigentes. Um aspecto que é importante que a gente mencione, né, nas nossas discussões de fundamentos sociais, é lembrar que as pessoas não envelhecem de maneira igual. As pessoas, cada pessoa envelhece de uma maneira diferente, né? E o resultado do nosso envelhecimento vai depender de como nós conduzimos a nossa vida desde que nós nascemos até chegar na idade senil. Então, essa mulher aqui, né, que vocês conseguem ver com muita clareza, ela tem 62 anos, enquanto esse homem oriental, ele tem 91 anos. E aí isso deixa muito claro que o contexto social, né, os aspectos políticos, os aspectos sociais e econômicos, a realidade cotidiana da qual nós fazemos parte, o nosso dia a dia, né, as nossas condições sociais
vão interferir diretamente na forma como nós vamos estar envelhecendo. E o sistema de saúde precisa levar em consideração esses aspectos. Então, no artigo 15 do Estatuto do Idoso, né, que o idoso ele tem atendimento preferencial no SUS, significa dizer que ele é atendido primeiro, né, quando ele chega e necessita de um serviço de saúde. Vou só colocar o pessoal. Eu não percebi que estava descarregando rapidinho. Uma falha técnica aqui do processo, mas não vai viabilizar o nosso vídeo, né? Ele vai dizer que o idoso ele vai ter, pronto, ele vai ter a distribuição de remédios, principalmente os de uso contínuo, hipertensão, diabetes, e que essa distribuição ela deve ser gratuita, assim como a de prótese e órteses. Um desafio que a gente tem aqui nessa parte é que muitas vezes nós sabemos que para que se tenha acesso a essas órteses e próteses, muitas vezes é necessário entrar numa fila e que essa fila ela tem se configurado cada vez mais extensa e que muitas vezes as pessoas que precisam elas não têm sido atendidas nessa sua necessidade, né? Um outro aspecto que é importante considerar é que os planos de saúde não podem reajustar as mensalidades de acordo com o critério da idade. Isso está previsto no Estatuto do Idoso, pessoal, no artigo 15. Porém, a gente sabe que não se configura dessa forma, né? E aí existe uma guerra muito grande entre o que prevê a legislação e o que está na Agência Nacional de Saúde, mas ainda não se chegou a um consenso, né, para colocar isso em prática. Um outro aspecto é que o idoso internado ou em observação em qualquer unidade de saúde tem direito a acompanhante pelo tempo determinado pelo profissional de saúde que o atende. Então, da mesma forma que a criança e o adolescente tem direito a um acompanhante, a pessoa idosa também tem direito a acompanhante enquanto estiver no serviço de saúde. Aqui eu trago o artigo 97 do Estatuto do Idoso, que ele vai dizer que deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública, pode gerar uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa, né? No artigo 98 do Estatuto do Idoso, ele vai dizer que abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado, vai gerar uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Pessoal, por que nós, enquanto profissionais de saúde, precisamos conhecer esses direitos, né? Mais uma vez, da mesma forma como a criança e adolescente ela é tutela jurada, o idoso também é. Então, qualquer pessoa tem a obrigação de protegê-lo nos seus direitos. E nós, enquanto profissionais de saúde, temos essa obrigação ainda mais ressaltada. Então, se por em algum aspecto, em algum momento, em alguma situação, né, no nosso cotidiano profissional, a gente perceber que algum familiar, algum outro profissional, ou alguma situação violou o direito dessa pessoa idosa, é nossa obrigação fazer a devida denúncia. Então, dentro disso tudo que já discutimos até aqui, a gente chega a algumas conclusões, né? Quais são os princípios e desafios bioéticos na saúde? Princípio básico, né, da bioética na saúde vai ser a questão da valorização da vida humana, independente de quem seja o público, criança, adolescente, idoso, mulher, pessoa com deficiência, independente de quem seja o público, o princípio básico da bioética vai ser a valorização da vida humana. Valorização no sentido da beneficência e da não maleficência, ou seja, e de uma promoção de uma autonomia e de uma justiça social para essa pessoa. Quais são os principais desafios, pessoal? Os desafios são aqueles que a gente já está bastante acostumado de saber, que a gente não gostaria de falar, mas que torna-se necessário.
porque a gente não pode pintar um mundo cor-de-rosa se ele não existe, né? Quando vocês estiverem nos seus ambientes de trabalho, vocês vão se deparar com muitos desafios, e um deles, talvez bastante impactante, é a questão do sucateamento desse serviço de saúde, onde muitas vezes vocês vão dizer, mas lá na universidade a gente aprendeu que essa pessoa tem esse direito e que é para ser assim. Então, na universidade a gente está para mostrar para vocês o que é o ideal, e os profissionais devem buscar sempre fazer valer o que é o ideal. Porém, reconhecendo que muitas vezes o real ou a realidade vai impactar no que seja o ideal. Mas também muitas vezes vai caber a esse profissional fazer essa mediação no sentido de amenizar, né, esse impacto no que seja referente ao acesso desse nosso usuário ao serviço de saúde. Os serviços estão sucateados? Estão. Mais do que nunca nós temos visto isso, né? Estamos aí vivendo uma pandemia e a grande preocupação de lidar com ela é o fato de o serviço de saúde não estar preparado para isso. Um outro desafio são as escolhas de Sofia. Falou um pouco no vídeo anterior, né? Muitas vezes o profissional de saúde ele precisa escolher entre quem vai viver e quem vai morrer, em quem vai ter acesso e quem não vai ter acesso a um determinado tratamento, a um determinado serviço de saúde, porque a demanda ela é muito maior do que a oferta. Por mais que a legislação preveja que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, mas não chega para todo mundo. Então, isso realmente se configura um grande desafio que muitas vezes coloca o profissional de saúde a ter que fazer escolhas de Sofia. Um outro aspecto é a questão da judicialização da saúde, né? Tema bastante recorrente, que tem sido cada vez mais usual saber, né, que o nosso usuário, o nosso paciente, ele é um sujeito de direitos, ele tem direito àquele serviço, ele tem direito àquela medicação, mas que para ter acesso, muitas vezes ele vai precisar recorrer a uma promotoria, né, a um serviço de justiça, uma defensoria pública, uma promotoria, para que esse serviço ele venha a ser garantido, o que não era para ser assim, né? E um último, porém não menos importante, grande desafio é a questão da humanização em saúde. Infelizmente, algumas áreas da formação, de formação em saúde, elas não preparam a pessoa nessa perspectiva da humanização. E o que nós temos visto é cada vez mais profissionais. Não estamos aqui culpabilizando o profissional, porque muitas vezes, como já disse anteriormente, ele não é preparado dentro dessa perspectiva da humanização em saúde, e para além disso, ainda vivencia jornadas duplas e triplas de trabalho, né? E que muitas vezes isso acaba respingando no atendimento que ele dispõe aos nossos usuários. Então é necessário que a gente supere esse desafio da humanização em saúde, entenda que nenhum usuário procura um serviço de saúde se ele realmente não estiver precisando, ele só procura um serviço de saúde quando ele realmente tem uma necessidade, salvo raras exceções, né? Ninguém gosta de estar dentro de um hospital, de uma UBS, de uma unidade de pronto atendimento, seja onde for, ninguém gosta, procura porque é o jeito. Então, se ele está ali, o mínimo que ele merece é respeito e consideração pela sua condição. E aí a gente precisa trabalhar com bastante ênfase essa questão da humanização em saúde. Pois bem, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, né, essa discussão. A gente se coloca aberto para qualquer diálogo, para qualquer dúvida, para qualquer informação. E esperamos, como a gente já disse lá no início da primeira aula, que vocês consigam fazer a relação desses desafios com o seu cotidiano profissional, com a sua área de atuação futura, e que consigam já, a partir daí, pensar estratégias para minimizar esses desafios. Então, eu agradeço, né, meu nome em nome dos colegas, e até mais, até a próxima aula.